Eu ia falar de Rodrigo Pacheco e, lógico, né, teve reação com a oposição e com a posição. Juliana Lopes está aqui com a gente para a gente poder repercutir tudo isso. Primeiramente, bom dia, minha querida. Bom dia. Ontem estavas, né, no Brasil meio-dia. Uma fugidinha, mas hoje voltando à casinha. Voltando ao live com a gente. E a Juliana vai trazer para a gente que a oposição aposta em uma reação ao Supremo Tribunal Federal e no resgate da agenda ideológica na volta dos trabalhos ao Congresso Nacional. Essa agenda ideológica seria o quê, Juliana? Ainda mais que é um ano de eleição municipal, que, por exemplo, o PT está querendo dar uma evitada, né? Nessas coisas muito ali de pauta de costumes e tudo mais. O que a gente traz, né? Fazendo uma análise aí do papel da oposição nos últimos tempos, a gente tem aquela ala mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou ali no Congresso Nacional fazer uma oposição mais efetiva contra a ideia do governo de esquerda, tentou levantar algumas pautas e isso não foi para frente. A gente está falando, por exemplo, né, para exemplificar, da questão do casamento homoafetivo, né, que tem ali um projeto, inclusive, tentando proibir o casamento homoafetivo. Teve ali uma força-tarefa para se debruçar sobre ações do MST. Teve muita pauta ali dessa agenda mais ideológica que não saiu do papel. A intenção da oposição é que isso aconteça nesse ano de 2024, que começou ontem, né, com a abertura dos trabalhos legislativos. E pensando nessas pautas, há uma intenção de discutir hoje, inclusive, algumas prioridades, entre elas algumas questões ligadas ao Plano Nacional de Educação, que trata ali sobre também algumas questões ideológicas que a oposição vai tentar barrar, mas que foram aprovadas por um Congresso do qual fiz parte, inclusive alguns integrantes do governo. Agora, pensando nessa agenda aí mais ampla, tem ali uma insatisfação da oposição em relação às pautas que estão sendo julgadas lá na Suprema Corte, tem uma insatisfação em relação a operações que foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal contra alguns deputados, Alexandre Ramagem, Carlos Jordi, nos últimos meses, e há uma intenção de colocar ali para tramitar de uma maneira mais considerável algumas pautas que dizem respeito, então, alguns projetos que dizem respeito a mudanças na Suprema Corte. Pacheco deixou muito claro nesse discurso o que trata sobre limitar os mandatos dos ministros e também as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Alguns desses projetos já foram aprovados pelo Senado. Há uma intenção da oposição para fazer isso andar ali do lado da Câmara dos Deputados. Então, são cenários que a gente vai observar nessa abertura do ano legislativo, que, apesar de ser mais curto por conta das eleições municipais, tem muito trabalho para ser feito e muita pauta para ser discutida. É verdade, tem menos tempo por causa da eleição, justamente. Daqui a pouco a gente vai conversar um tantão a mais com a Juliana e a Larissa sobre as repercussões de ontem. Também teve senador que foi ao Roda Viva ontem na TV Cultura, o líder da oposição, o Rogério Marinho, e falou muito sobre o Supremo, essa coisa de combater o STF. Enfim, a gente tem muitas pitadas aqui nesse tempero político. Obrigada, Juliana.